falar neste tema dos pensamentos é sempre, e de tudo aquilo que o pensamento incorpora, é sempre um tema mais complexo e que dá para aprofundar muito, mas uma questão que se calhar nós podemos utilizar e podemos abrir já com isso, né, desde já, é a seguinte: e se os pensamentos, não, e se a realidade que nós estamos a percepcionar no momento estiver a ser influenciada pelos nossos pensamentos, ou seja, e se a nossa realidade é sempre subjetiva? Eu acho que isso é uma das coisas. Quer dizer, isso é realmente a pergunta. Depende do ângulo de abordagem, não é? Mas eu costumo brincar nas aulas e até vou usar uma metáfora que eu costumo dar para o ascendente. Não tem Isso. nada a ver, mas acaba por dar uma forma de ter a ver com aquilo que nós estamos a falar, vamos falar agora. Que é, se eu usasse uns óculos cor-de-rosa, a realidade podia ter qualquer cor, mas eu veria sempre em tonalidades cor-de-rosa. Se eu usasse uns óculos azul, ok. Ou se eu usar óculos, eu vou dizer que toda a realidade é embaciada, não é? Toda a realidade não tem uma forma, então, ao mesmo momento que eu ponho os óculos, eu consigo ver as formas de outra perspectiva. E eu concordo plenamente com aquilo que tu acabaste a tua pergunta, com aquilo que tu acabaste de pôr, Filipe, porque tudo, a nossa percepção, ou melhor, a realidade acontece, mas nós temos que interpretá-la. Então, à Exato. medida que nós fazemos a interpretação daquilo que acontece, vai ser hiper subjetiva com os nossos valores, com as nossas crenças, com a nossa educação, com a nossa realidade, etc., não é? De todas as formas que nos constitui. Então, na realidade, não há uma realidade real, no sentido de uma realidade que todos possamos, de alguma maneira, perspectivar da mesma forma, ter a mesma abordagem ou achar todos a mesma coisa. Então, nós podemos mostrar um copo a 10 pessoas e cada um vai olhar para um copo de outra perspectiva, descrever um Exato. traço daquele copo, um ângulo daquele copo. Então, uma das coisas que nós começamos acredito eu ganho essa consciência quando nós estivemos na questão do autoconhecimento, que é, nós passamos uma grande parte da nossa vida a achar que a realidade é uma coisa constante, não é uma coisa real, Absoluta. vou usar a palavra, não é real, a realidade é real, mas à medida que estamos ganhando um bocadinho mais de conhecimento, de linguagens simbólicas, de autoconhecimento, de espiritualidade, vamos começando a perceber a subjetividade da realidade, não é? Então, as coisas são muito mais elásticas, há muito mais margem para a perspectiva do que se calhar é mais cómodo nós pensarmos, não é? Porque é muito incómodo, se calhar, eu dizer, se calhar aquilo que eu acho da realidade é simplesmente a minha perspectiva, pode não ser a verdade. É isso mesmo. Isto é uma coisa que assusta muitas pessoas, dizer, não, como é que eu não estou a ver a realidade? Como é que é só uma subjetividade minha? Como é que esta coisa está a acontecer? É só. E nós temos aquele ditado, não é? Há sempre duas perspectivas. Há sempre o do ladrão e da pessoa que é Exatamente. roubada. Há sempre duas perspectivas na Exatamente. traição, no Exato. amor, na traição. Há sempre várias perspectivas. Então, tu sentes isso às vezes, por exemplo, nas consultas e tudo mais. As pessoas estão muito convencidas que a realidade que elas percepcionam é única. É isso mesmo. Faz sentido. Há pessoas, tu Acho, acreditas nas consultas, sentes isso, Filipe, na tua vida, de uma forma sem geral. dúvida. Não, sem dúvida que sim. Até porque toda essa energia que nós colocamos no pensamento, toda a questão das crenças, toda a questão mesmo, muitas vezes a forma que nós interpretamos a realidade já vem de condicionantes até ancestrais, vem de questões de família, vem de questões culturais e religiosas e de crenças e tudo isso. Mas sem dúvida que eu concordo plenamente com isso, porque e é por isso que muitas vezes se utiliza, por isso é que muitas vezes faz todo o sentido, o sentido da partilha com outra pessoa, porque daí vem uma nova perspectiva, novas condicionantes, novas formas de estar, novas formas de ver essa tal realidade, que nos vai indicar, se calhar, por nós que nos estão a escapar. E é por isso que muitas vezes, através de toda esta estrutura que constitui a realidade, daquilo que nós projetamos, os nossos pensamentos, as nossas ações, hum, elas são vistas sempre, muitas vezes, de forma diferente. Onde uma pessoa vê uma dificuldade, outra a seguir vê uma oportunidade. Onde uma pessoa vê, tem, via dos seus pensamentos, cria uma realidade muito mais cristalizada do eu não consigo, do eu não tenho, do isto faz-me falta, e outra pessoa coloca uma perspectiva diferente em que faz com que, por via da sua estrutura de pensamento, já cria mais abundância, já eu não consigo, isto vai ser uma oportunidade para,
não funcionou agora, mas vai funcionar amanhã. Então, sem dúvida que tudo aquilo que nos constitui, todo o nosso histórico, vai influenciar a forma como vemos a realidade. E o nosso pensamento, a forma como estruturamos tudo isto aqui dentro, vai influenciar muito o resultado. Nós não podemos controlar aquilo que os outros pensam ou aquilo que os outros emanam, mas nós podemos construir aquela realidade que nós queremos. Sem Se dúvida. não fala de magia, não fala de processos completamente esotéricos, mas se nós sabemos que o pensamento gera energia, não é? Uma emoção é energia em movimento, então nós podemos colocar isso a, a trabalhar a nosso favor, não é? A emanar à nossa volta e moldarmos a Sim. nossa realidade. E eu vou aproveitar até a tua deixa, Filipe, para falar de uma coisa que é mais cêntrica, que é até mudar o passado. Ui, exato. Não é? Que é uma das coisas que, mesmo em consultas e em conversas, nós vamos vendo isso, já isso aconteceu e não pode ser mudado. Então, obviamente, aquilo que é factual, o facto não pode ser mudado, mas a perspectiva pode ser totalmente desconstruída, não é? Vamos pegar, eu posso algum dia ter sido roubado e eu dizer, não, aquele ladrão foi um maldoso, e de repente eu saber que o ladrão roubou-me para ir comprar dinheiro para o filho que estava a morrer à fome. Então, de repente, aquela minha perspectiva daquele ladrão ganha uma nuance totalmente diferente. Eu posso dizer, não, continua a ser um delito, continua a ser roubo, ok? Mas, se calhar não vou ter tanta raiva, não vou ter tanto ódio, não vou... Então, porque eu ganhei mais consciência e a consciência permitiu-me ver o passado de outra perspectiva. Então, às vezes, nós apanhamos tantas pessoas, pelo menos eu falo para mim, enquanto tantas pessoas estão tão apegadas ao passado, não, isto aconteceu-me, e aconteceu isto, e aconteceu aquilo, e aconteceu o outro, e fizeram isto, e fizeram aquilo. Mas à medida que nós começamos a aprender, e por exemplo, vamos estudar, uma das coisas muito interessantes na astrologia, usar técnicas que vamos ver para trás, o que aconteceu, quais é que eram as respostas, quais é que eram os temas, não é que toda a gente acha que a astrologia só funciona a previsão para o futuro, mas dá para fazer, Isso, não é? Olhar para o passado, numa perspectiva astrológica, e fazer uma nova consciencialização sobre o processo, pode mudar o resto da nossa vida. Perceber, pode- ok, o pai, em vez de me abandonou, porque foi trabalhar para fora, aquilo pode ser uma mágoa, amanhã pode ser, não, o meu pai foi um herói, não é? Ele foi uma situação mais difícil para me poder proporcionar uma nova realidade. Então, a consciência, não é? Faz toda a diferença e pode mudar-nos tanto o futuro como o passado. como o passado, exatamente. E muitas vezes esse exemplo que tu deste é fantástico. Lá está. Ver o que veio isso acrescentar à experiência de cada um, perante o outro ponto de vista, foi uma situação emocionalmente mais pesada. E nós, muitas vezes, esquecemos precisamente da importância de cuidar dos pensamentos, de cuidar de tudo aquilo que vai na nossa mente, não é? Então, muitas vezes, as pessoas têm a noção do que é o cuidado com o corpo, da noção do que é o cuidado com a alimentação até, mas poucas vezes se para pensar o que é que nós estamos a emitir na nossa mente, que energia é que nós, de uma forma mais silenciosa, estamos aqui a emanar. Então, esse cuidado, essa higiene com essa energia que começa a surgir aqui dentro, faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque também vai ditar a nossa postura perante novas situações que surgem e vai ditar a nossa disponibilidade para aproveitar muitas vezes oportunidades que estão lá, mas nem as conseguimos ver porque estamos muito focados no eu não consigo, ou não é para mim, ou eu não Hum. tenho e tudo mais. Então É. é Desculpa, muito importante desculpa. estar atento a isso. Sem dúvida, Filipe. E realmente eu acho que isso é das coisas mais interessantes hoje em dia, ou num dos pontos mais difíceis, ou mais complexos, podemos chamar assim, porque nós estamos constantemente expostos a tanta informação e a mente cada vez trabalha mais rápido, não é? Nós todos, redes sociais e tudo mais, e a exposição constantemente de estímulo, nossa mente está a mil a hora, não é? As pessoas dormem com a mente cansada, acordam cansadas, etc, etc, etc. E cuidar da mente, porque, como tu estavas a dizer, e muito bem, se eu estiver constantemente a achar que sou o pior da fila, sou a pessoa menos preparada, sou a pessoa mais inculta, eu vou condicionar a minha realidade daquela perspectiva, não é? Se eu achar que sou o grande herói, que sou o melhor do mundo e que, como o Ronaldo diria, não é? Sou the best, não é? O homem. Então, mas ao mesmo tempo ele dizia isso, se eu não acreditar que vou ser o melhor, quem é que vai acreditar por mim?
Então, o poder do pensamento, o poder de construir a realidade, não é? Às vezes nós queremos, olha, arranja-me aí um blog, pim-pim-pim, para resolver aqui este problema que eu tenho. Mas, e quando diz, não, olha, tens de mudar os teus pensamentos. Isso nunca é uma opção, É não é? verdade. E isso é Não, eu. mas diz-me lá o que é que eu tenho que fazer, qual é o livro que eu tenho que ler, diz lá não sei o quê. Não, não, só tens que pensar de ganhar a tua perspectiva. E de repente as coisas mais simples, não é? Aquilo que não precisamos de nada, não precisamos de nenhum curso, não precisamos fazer nenhuma iniciação, não precisamos nada. Não, cuida dos teus pensamentos, como estás a dizer, não é? Vigia o teu pensamento. É tão desafiante. Muito desafiante. E eu digo, isso é uma das questões que muitas vezes nós também abordamos no contexto de terapia, porque lá está, mais uma vez, pensamento gera energia. Essa energia vai ser colocada à disposição de algo para que algo aconteça. E às vezes basta apenas a pessoa estar focada, por exemplo, mudar os seus pensamentos e estar focada em algo que pretende atingir, seja numa situação de cura, seja numa situação de prosperidade. E é um dos pontos mais difíceis, que é as pessoas saírem do seu registro. Então, se nós pensarmos de uma forma mais prática, né, um pensamento gera uma reação química. E nós sabemos que o cérebro, mesmo a nível portanto, científico, né, existem caminhos que se fazem através da estrutura dos neurónios, quanto mais nós repetimos certos comportamentos. Então é aí que acontecem as questões da mudança, não é nenhuma magia. Se nós começamos a vibrar num pensamento mais alinhado com aquilo que queremos, e através da coerência, vamos começar a estar mais atentos exatamente a isso. Então, uma pessoa que esteja sempre a pensar, ou que não consiga quebrar o padrão do eu não consigo, vai automaticamente, por via do sistema inato do cérebro de querer validar sempre aquilo que acredita, já só vai ver situações de falhanço. Nunca vai ver oportunidades. Mas aquela pessoa que tem aquele pensamento de não, eu tenho de melhorar, eu quero melhorar, eu sei que sou capaz e que acredita em si, por estar constantemente a embutir no cérebro esse caminho, qual é que é a realidade que vai percepcionar? Os momentos em que não correu como queria, mas como é que pode melhorar? Então aí surge logo a oportunidade de crescimento. E é algo muito difícil, é dos pontos mais complexos de mudança, é um dos desafios maiores, precisamente é muitas vezes quebrar esse ciclo, é o mudar, não é? Eu estava a pensar, Filipe, imagina aquela pessoa, e acontece comigo, e eu até posso partilhar, antes de nós estamos a fazer esta gravação, eu estava com os pensamentos mais turvos e esse processo de dizer, ok, eu posso estar a pensar nisto e nisto e isto, mas eu também posso acreditar noutra coisa. Imaginando que uma pessoa está bem e acredita, não, eu estou mal, eu estou mal, eu estou mal, eu estou mal, eu estou mal. Se tu passar as 5 horas a pensar que estás mal, mesmo que tu estejas a pessoa melhor do mundo, sem nada, o universo, ou quer dizer, o teu cérebro vai encontrar alguma forma de provar que É, tu estás certo. Não é? Tu vais ter que encontrar alguma coisa que tu estás mal de alguma maneira. é isso mesmo. Mesmo que tu estejas toda na melhor perfeição do corpo, da mente, tudo. Tu sejas a pessoa mais amada do planeta. Se É isso. estiveres constantemente a pensar que as coisas não estão certas, até porque imaginando que tu pensas, pá, sou pior, sou pior, sou pior, sou pior. Quer dizer, tu também não te podes expor a nada que te prove que tu não és o pior, porque senão vais entrar em dissonância contigo próprio. Exatamente. Não é? Então, tu não, obviamente, eu sou melhor a correr, não. Se eu acreditar que sou o pior, eu nunca me vou esforçar no nível que eu posso, nunca vou aceitar o risco, nunca vou desafiar o suficiente para poder provar a mim próprio que não. Então vou estar errado, não é? Toda aquela crença que eu andei, Exatamente. toda aquela, sei lá bem, coisa que eu andei ali a criar, vou deitá-la por porta fora, da janela fora, só porque de repente assustei. Então, às vezes é um bocado isso, não é? As pessoas estão, por exemplo, a pessoa pessimista, mesmo que estejam acertadas, estou a dizer, tu estás bem, não, mas eu devo ter falhado alguma coisa, Não, falhei em algum ponto. E claro, vais pesquisar e vais ver, pois isto aqui não ficou perfeito. Certo. não é? Tu naturalmente, então, por mais que é que tu estás a dizer, a realidade vai-te provando, vai-te comprovando, tu vais sempre à procura de referências para justificar as tuas crenças, os teus valores. E É se isso nós mesmo. tivermos esse mindset, não é? essa mentalidade desafinada com os nossos objetivos, com os nossos propósitos, nós vamos, obviamente, criar a nossa realidade. Por exemplo, aquelas pessoas que são terapeutas e dizem, eu não quero fazer consultas, tenho medo de fazer consultas. Não vai aparecer consultas. Pois não. Não é? E Não já me vai. aconteceu comigo, já em É, situações da minha vida, dizer, não,
tive medo, correu uma consulta menos bem, fiquei com aquela crença, com aquele medo, e começas a criar uma realidade que as pessoas aparecem. Há um dia que tu dizes, não, venham, estou disponível para receber quem vier, na medida da minha capacidade, da minha competência, e seja o que Deus quiser. Entrega, as coisas naturalmente começam a fluir. É Não é, isso, Filipe? Então, é isso mesmo. E é esse o não é fácil princípio da. fazer É, aquela mudança, mas é o caminho. é. Mas é o caminho, e nós temos de ser a mudança que queremos sentir. Então, isto é complexo, e às vezes até pode ser difícil de encaixar, mas na realidade, se nós não trilharmos esse caminho aqui, não é? O pensamento é o princípio da ação. Então, se nós não pensarmos exatamente naquilo que queremos fazer, se nós estivermos a construir tudo isso, dificilmente iremos conseguir agir. Então, mudar esse padrão de pensamento é um dos maiores desafios. Mas, no momento em que nós conseguimos, na nossa mente, e isto pode parecer um pouco rebuscado, mas na realidade é mesmo assim. No momento em que nós conseguimos experienciar a mudança que queremos, já estamos a trilhar caminho para que ela aconteça. Isso chama-se o poder da cocriação, chama-se o poder da mente, é exatamente tudo isso. É colocarmos-nos num estado em que, ok, é isto que eu quero atingir. Então não nos focamos no como, porque o como vai surgir. O que interessa é focarmos no objetivo que nós queremos atingir. E o caminho vai-se fazer. Não é? E depois vamos chegar lá, e o mais engraçado, e vamos perceber, pá, não me interessava tanto o destino, foi a viagem que me trouxe o conhecimento, foi a viagem que me trouxe tudo aquilo que eu precisava de. Mas tivemos de nos colocar nesse ponto. Então, é um desafio, mas é um dos pontos mais importantes para esse desenvolvimento que todos nós queremos. Cuidado aos nossos pensamentos. Sem dúvida, Filipe.